pessoal, eu sou Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um comentário sobre a segunda temporada de Com Carinho Kit. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos, séries e filmes pra mim fazer comentando aqui no canal. E eu adorei essa temporada. Eu ainda não sei se eu gosto mais da primeira ou da segunda. Acho que em algumas questões eu gosto mais da primeira, mas eu gostei bastante dessa segunda temporada também. E a série começa com a Kitty voltando pra Kiss, né? Porque pra quem viu o final da primeira temporada, sabe que a Kitty foi expulsa, mas a Yuri, que é uma das personagens principais, liga pra mãe dela, que é a Gina, que ela é a diretora da escola, tinha esquecido, né, daqui. Ela liga pra mãe dela e pede pra ela deixar a Kitty voltar, e a Kitty acaba sendo aceita. Então a Kitty volta um mês depois das férias, né, ela volta um mês depois pro próximo semestre ali na Kiss. E aí logo quando ela chega, a gente já descobre que a Gina não é mais a diretora, e sim o professor Lee, que era um dos professores da Kitty, que agora é o diretor, já que a Gina, ela, depois das coisas que aconteceram no final da primeira temporada, ela sai da Kiss e ela vai por um tipo de um retiro. Inclusive a gente descobre também no decorrer da série que ela e o pai da Yuri estão se divorciando, ou já se divorciaram, alguma coisa assim. Que a Yuri conta isso pra Kitty no decorrer da temporada, no primeiro episódio. E logo quando ela chega também a gente vê, né, que a gente descobre que o Alex, que é um dos professores, que também era um dos professores da Kitty, ele tá agora morando com o professor Lee, porque pra quem viu a primeira temporada sabe que o Alex, ele é filho da Gina com o Lee. Eu tinha esquecido o nome do personagem, né? Ele é filho dos dois. E agora ele tava vivendo com o pai dele, porque ele foi pra Coreia, na primeira temporada ele foi pra Coreia para descobrir quem eram os pais deles, e no final ali da primeira temporada ele descobre quem são os pais dele. Então ele passa a morar com o pai dele. Inclusive isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, que não mostra tanto de como é a relação do Alex com o Lee, né, que é o pai dele, nem com a Yuri. Com a Yuri tem alguns momentos, com o Lee também tem alguns momentos. Mas não tem tanto, assim, como que é a relação dele com o pai dele e com a meia-irmã dele, que é a Yuri. Isso é alguma coisa que eu achei que eles não aprofundaram tanto nessa segunda temporada. E a gente descobre também que a Kitty ainda gosta da Yuri, né? Pra quem viu no final do último episódio. A Kitty, ela se descobre uma pessoa bi e ela acaba se apaixonando pela Yuri, só que a Yuri já tinha uma namorada que é a Juliana. Que inclusive a Juliana volta nessa segunda temporada, mas eu já chego na parte onde a Kitty vê as duas. E acaba que a Kitty fala que a Lara Jean, que é uma das irmãs mais velhas, né, da Kitty, convence ela a escrever uma carta falando do que ela sente pela Yuri. E ela levar essa carta pra Coreia, não pra dar pra Yuri, mas pra toda vez que ela sentiu alguma coisa assim, ela lê essa carta. Que é uma coisa que a Lara Jean fazia muito nos filmes de Para Todos os Garotos que já amei. Essa é uma referência, né, aos filmes. Não tanto tem essa cena como tem outras, né. Inclusive, gente, nesse vídeo eu não vou falar tanto sobre os casais da segunda temporada, porque eu vou fazer um comentando que vai sair na sexta-feira sobre todos os casais de Com Carinho Kit, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Então nesse vídeo eu não vou falar tanto dos casais, eu vou falar no próximo. Mas eu digo que eu me surpreendi que eu comecei a gostar de um casal que eu não gostava até o penúltimo episódio de Com Carinho Kit. E aqui a gente também descobre que o Kyo, ele denunciou o Florian, que era o ex-namorado dele. Na verdade, eu não lembro se eles terminam antes da primeira temporada. Antes da primeira temporada acabar, eu não lembro se eles terminam antes disso. Porque o Kyo descobre que o Florian, ele colou nas provas finais. Por causa disso, pra ele poder ficar lá na Kiss.
Só que isso acabou prejudicando o Day, porque o Day tinha que se ficar em primeiro lugar em todas as matérias, senão a bolsa dele, senão ele ia perder a bolsa dele. Então, acaba que a gente descobre que o Kill, ele denunciou o Flurry e, por causa disso, acaba acontecendo uma investigação na Kiss e vários alunos, incluindo o Flurry, são expulsos da Kiss por causa disso. Inclusive, não só isso, mas a gente descobre por causa disso, dessa investigação que aconteceu, vários pais de alunos tiraram os seus filhos da Kiss, e por causa disso a Kiss está passando por problemas financeiros. Inclusive, uma das coisas que tem pra melhorar esse problema é que o pai do Minho, que é um dos amigos do Day, meio que da Kitty também, ele vai fazer uma doação pra a escola e ele cria um programa de artes ali na escola, onde ele que vai coordenar tudo ali. Então, até que no decorrer da série ele faz até um concurso pra decidir quem vai ser quem é o melhor cantor, alguma coisa assim. Na verdade, no início ele ia fazer um concurso pra decidir quem seria uma estrela, tipo de um reality de um dos realities dele. Acaba que no final realmente vira uma competição. É porque podia ser grupo, podia ser coisa, agora depois no decorrer da série vira literalmente uma competição entre uma única pessoa, entre um único cantor. Tanto é que o Day participa dessa competição. Porque a gente descobre nessa temporada que ele sabe cantar. Inclusive eu fiquei surpresa quando eu vi ele cantando, porque eu não sabia que ele sabia cantar. Nem a Kitty sabia, pra falar a verdade. Isso porque ela namorou com o Day. E... agora até esqueci. Inclusive, essa segunda temporada foca muito na relação do Minho com o pai dele. Não só com o pai dele, no final ele mostra meio que a relação dele com o irmão dele. Com um dos irmãos dele. Na verdade é meio irmão dele. Mas foca bastante na relação do Minho com o pai dele. E acaba que nessa segunda temporada a Kitty, ela resolve voltar. Quando ela resolve voltar, ela resolve voltar diferente. Ela resolve focar mais nos estudos dela, porque ela não era tão boa aluna e também o coreano dela não era muito bom também. E ela também resolve focar em descobrir mais sobre o passado da mãe dela, porque acho que entre as irmãs dela, ela é a única que meio que não conheceu a mãe, porque a mãe dela morreu quando ela era muito pequena. Então ela nem lembra muito da mãe dela. Então ela quer focar em conhecer mais sobre o passado da mãe dela, e principalmente descobrir quem era o Simon da carta que ela recebeu lá no final da primeira temporada. Que a Gina deu uma carta que a mãe da Kitty escreveu pra ela. Ali no... Escreveu pra Gina no final. E a Gina nunca respondeu antes da mãe dela morrer. Então ela dá essa carta pra Kitty e lá ela fala sobre um Simon, que a Kitty não faz a menor ideia de quem seja. Inclusive a Kitty acha que é um namorado da mãe dela, mas não é. Inclusive no primeiro episódio ela pergunta pro Lee, que estudou na mesma época ali que a mãe dela, se ele sabe quem é esse Simon, e ele não fala que não sabe, porque ele não era tão próximo da Ivy, né, que é a mãe da Kitty. Só que ele revela que a mãe da Kitty, né, no caso, a mãe da Kitty, a avó da Kitty, não queria que a filha dela, né, no caso a Ivy, fosse pra Coreia porque ela ia atrás de um homem. E aí a Kitty acha que é esse Simon, e quando ela pergunta pra a avó dela literalmente desliga na cara dela. Porque ela não quer falar. No decorrer da série a gente descobre quem que é esse Simon, mas eu já chego lá. Outra coisa que a Kitty também quer ter é não ter tanto drama na vida dela nessa segunda temporada, que é tudo que ela não tem. Literalmente, o que mais tem na vida dela da Kitty nessa segunda temporada é drama. É pior que a primeira, inclusive. E a gente descobre que a Kitty, como ela não superou a Yuri, ela vai morar ali nos dormitórios da escola. E ela acaba dividindo o quarto com a Stella, que é uma das novas personagens, que inclusive essa personagem me surpreendeu muito. E com a Yuri e a Juliana. Elas dividem o quarto as três juntas. As quatro juntas, né, no caso. Justo com a Juliana e com a Yuri, né, ela vai dividir. Inclusive, eu ri muito quando ela descobre isso. Então, até que ela tenta trocar de quarto, mas depois ela muda de ideia. E acaba que a Kitty, ela começa meio que a evitar a Juliana e a Yuri. Pelo menos entre o primeiro e o segundo episódio ela faz isso o tempo todo. Inclusive, é onde ela conhece a Pravina, que é uma das novas personagens. Onde ela finge, né, ali quando ela tá com a Stella, porque tá tendo, tipo, umas boas-vindas ali da escola, né? Um evento ali de boas-vindas na escola.
E a Yuri, no lugar dela sentar com a Yuri e com a Juliana, ela vai sentar com essa Parvina fingindo que já são amigas. Mas no caso, elas nem se conheciam. Né? No caso, ela finge pra Estela, porque ela tava com a Estela na hora. E acaba que a Parvina, ela é uma das personagens que era pra ser um par romântico, um interesse amoroso da Kitty. Que acaba não acontecendo nada entre essas duas, mas eu tinha gostado desse casal. Eu vou falar mais dele no Opinião dos Casais. E acaba que a Kitty, ela descobre ali, entre o primeiro e o segundo episódio, que tinha uma cápsula. Todo ano eles faziam uma cápsula do tempo e eles abriam depois de não sei quantos anos. Eu não lembro agora quantos anos eram. E ela descobre que tem uma que era da época da mãe dela. Só que ela só seria aberta muito tempo, muitos anos depois que a Kitty já tivesse saído da Kiss. Então ela resolve roubar essa cápsula do tempo pra ver se tinha alguma coisa sobre esse Simon nessa cápsula. Inclusive, quem ajuda ela é a Parvina e o Minho. Os dois ajudam ela e ela encontra tipo uma fita, alguma coisa assim, que tinha alguns vídeos da mãe dela, um vídeo da mãe dela. Inclusive, a Yuri ajuda ela pra conseguir assistir esse vídeo. Inclusive, é um dos momentos que a Juliana e a Yuri brigam, é por causa disso, porque ia ter um evento de artes lá e a Yuri prometeu que iria, né? Porque a Juliana ia fazer uma apresentação, ia mostrar a pintura que ela tava fazendo, porque inclusive a Juliana, ela fica meio desconfiada que tá acontecendo uma coisa entre a Yuri e a Kitty. No caso, no início ela tava meio errada, mas depois ela tava meio certa, que eu já vou chegar nessa parte. E acaba que a Kitty e a Yuri, elas veem esse vídeo, inclusive, esse vídeo é um dos momentos que eu mais chorei nessa segunda temporada, onde a gente é revelado que o Simon, na verdade, ele é um primo da mãe da Kitty, que na verdade a mãe desse Simon? Acho que é. A mãe do Simon, na verdade, é irmã da avó da Kitty, que a Kitty nem sabia que a avó dela tinha irmão, que até então ela achava que a avó dela era filha única. Depois ela descobre que não, que ela tem uma tia-avó. E esse primo dela, que é da mãe dela, né, que é o Simon, e ela também descobre uma coisa que ela tem uma prima. Uma outra prima que é a filha desse Simon. E acaba que depois que elas veem esse vídeo, a Yuri e a Kitty, elas acabam se beijando. Inclusive, eu surtei quando eu vi isso aí, porque eu fiquei tipo, não, elas não vai acontecer. Porque eu já imaginava que ia rolar esse casal, mas eu pensava que ia ser lá no final da segunda temporada. Pensei que não ia rolar esse casal. Porque, na verdade, eu não queria que rolasse esse casal, porque eu prefiro a Yuri com a Juliana do que com a Kitty. Eu gosto muito da amizade delas duas, né? Mas eu vou falar isso mais no Opinião do Casais. E acaba que a Yuri, ela não conta isso pra Juliana, mas rola que depois disso rola um feriado lá na Coreia, que eu não vou lembrar o nome agora do feriado. E eles vai todo mundo passar o feriado na casa de esqui, acho que é de esqui do Minho, né? Porque o pai dele tinha chamado ele, no final o pai dele nem vai, por causa do irmão, de um dos irmãos do Minho, por isso que ele nem vai. E acaba que acontece uma nevasca e eles ficam presos nessa casa. E é nessa casa que rola muita confusão, porque primeiro o Day descobre que o Minho se declarou pra Kitty no final da primeira temporada, né? Que ele fez isso lá no final do último episódio. Inclusive, eu esqueci de falar. Mas a gente descobre no primeiro episódio o que aconteceu depois disso. Que é que a Kitty deu um fora no Minho. E depois disso, eles até ficam meio... não são tão mais amigos, mas no decorrer da série eles acabam voltando a ser amigos. Inclusive, o Minho até começa a namorar a Estela, que inclusive eu desconfiei dela desde o primeiro episódio. E eu achava que ela tinha alguma coisa a ver ou com o Minho ou com a família da Kitty. Eu acertei mais ou menos o que ela tinha alguma coisa a ver com o Minho, mas não era com o Minho, e sim com o pai dela, com o pai dele. Mas eu já chego lá. Então, o Day descobre, né, que o Minho se declarou pra Kitty. E por causa disso eles acabam até brigando, o Day e ele. E a carta que a Kitty escreveu, que a Laura convenceu ela, é mandada pra todo mundo do... É mandada não, alguém leva essa carta ali pra essa casa e alguém encontra ali essa carta e começa a ler e vai passando até chegar na mão da Juliana e da Yuri. E aí que a Juliana descobre que a Kitty gostava da Yuri e também descobre que aconteceu esse beijo entre elas duas. E por causa disso a Juliana e a Yuri terminam. Inclusive eu esqueci de falar, mas acabam... Por causa da Kitty que ela tá falando com o Kill,
descobrem que a Juliana e a Yuri estão namorando, porque até então elas fingiam que não estavam namorando pra elas poderem ficar no mesmo dormitório. E depois disso elas descobrem, por causa da Kitty, acabam descobrindo que elas estavam namorando, então por causa disso a Yuri volta a morar com a mãe dela, né? Ela vai morar com a mãe dela. E a Juliana nem quer falar com a Kitty, porque foi depois que descobriram. Não, na verdade, acho que não foi depois que descobriram dessa carta ali, mas foi antes. Inclusive, no final desse episódio, a Kitty descobre que quem levou essa carta dela, quem mostrou essa carta pra todo mundo, foi a Stella. Foi ela que pegou essa carta. Inclusive, outra coisa que eu esqueci é que nessa segunda temporada a gente tem um novo canal que é o Kill e o Jin. Que na verdade eles são meio que inimigos no início. Principalmente porque eles vão participar de uma competição ali pra representar Eles participam de uma competição pra ver quem vai representar Kiss numa competição de corrida. Alguma coisa assim. Tanto é que o Kill perde essa corrida. Na verdade ele se atrasa pra ir pra corrida. E pra disfarçar, a Kitty pra ajudar pro Kill chegar a tempo, a Kitty literalmente cai ali no meio da pista fingindo um desmaio, igual a Lara Jean fez no início do filme de Para Todos os Garotos que Já Amei, quando as cartas dela são reveladas. Inclusive o jeito que a Kitty cai é igual o da Lara Jean. Tanto é que o Minho acha que a Kitty realmente desmaiou de verdade, vai até tentar ajudar ela. Essa cena, inclusive, eu me matei de rir. Inclusive, essa é uma outra referência. Porque a outra referência que tem, inclusive o que eu esqueci de falar que agora que eu lembrei, é que tem uma cena lá que a Kitty, depois que é revelado toda essa questão da carta e que todo mundo tá bravo com ela vai pra um tipo de uma jacuzzi, ficar lá e ela tá lá chorando. E o Minho vem falar com ela. Então essa cena deles na jacuzzi que eles conversam me lembrou muito uma cena do Peter e da Lara lá no primeiro filme. E o que eu tava falando antes disso? Que agora eu lembrei. E acaba que quem ganha essa corrida aí é o Jin. E ele que vai representar a Kiss, né, nessa competição. Só que o Jin e o Kyo, eles começam a namorar, né? No início eles namoram escondido porque o Dae e o Minho odeiam o Jin. Inclusive, ele vai pra essa casa de esqui do Minho. E lá é revelado que eles estavam namorando. Que eles dois estavam juntos, né? Que o Kyo e o Jin estavam juntos. E acaba que o Minho e o Dae acabam aceitando. E acaba que no decorrer da temporada, o Jin acaba não conseguindo participar dessa competição porque ele machuca o pé. Ou pelo menos a gente acredita que ele machucou o pé. E quem participa é o Kyo, inclusive. E depois que a Kitty descobre quem que é esse Simon, ela resolve procurar por ele. E ela descobre um endereço lá de uma prima dela que ela descobre, acho que no Instagram, que é a filha desse Simon. Que agora eu não vou lembrar o nome dela. E o Minho vai com ela pra acompanhar ela pra ir lá porque ela é numa cidade lá que eu não vou lembrar. E o Minho vai com ela. E ela descobre que a família dela é casamenteira. Já não basta que ela já adora isso, porque ela fala que ela é meio que um cupido, porque ela junta casais. A Lara Jean Peter, inclusive, foi o primeiro que ela juntou. Quem assistiu os filmes sabe que foi culpa dela que eles dois acabaram namorando. E acaba que ali ela conhece a prima dela e ela acaba revelando que ela era de quem que ela era filha. E acaba que a tia-avó dela expulsa ela de lá, trata ela super mal, inclusive. Mas no decorrer da série ela consegue falar com essa tia-avó dela. E no decorrer da série a gente descobre que a Stella, eu tinha esquecido o nome dessa personagem, ela, na verdade, ela só foi ali porque assim, a Kitty, ela desconfia muito, depois que ela descobre que foi a Stella que levou a carta dela, ela desconfia muito da Stella, então ela começa meio que a procurar, assim, na internet, alguma coisa assim. E ela, principalmente quando ela percebe que a Stella, ela não fala que ela cantava na igreja, que não sei o que. E ela não quis cantar no karaokê, lá na casa do pai do Minho, nem nada do tipo. E aí a Kitty descobre que tinha um vídeo, que a Stella, na verdade, ela se chama Esther, que na verdade isso aí já é revelado no primeiro episódio. Mas a Kitty só descobre isso lá no final da série. E que, na verdade, ela participou de algum programa do pai do Minho. E o pai do Minho tratou ela super mal, por causa da aparência dela.
E, inclusive, nessa hora, ela já tá na... Porque ela não ia participar dessa competição que rola lá, que o pai do Minho faz. Mas no decorrer da série, ela resolve participar. Então, até que ela pede ajuda do Minho pra ele convencer o pai dele a deixar ela participar. E acaba que a Kitty descobre isso, que na verdade a Estela tava pra se vingar do pai do Minho, que ela quer acabar com o pai do Minho. Então, até que ela cria um Instagram, que agora eu não vou lembrar, coisa, que ela fala um monte de notícias sobre o pai do Minho, que ela descobre porque, através do Minho, ou de algum jeito que ela descobre ali, escutando o pai do Minho e o Minho falando. Que ela descobre um segredo que ela vai revelando ali. Inclusive, um dos segredos que ela descobre, o primeiro que ela publica lá, é o que ela descobriu lá na casa de esqui. Porque enquanto tava todo mundo distraído com essa carta da Kitty, ela foi procurar informações sobre o pai do Minho pra postar nesse Instagram, pra destruir a carreira do pai do Minho. Inclusive, tem um momento lá que ela literalmente chantageia o Minho pra ela ganhar essa competição, falando que se ela não ganhasse, ela ia revelar pra todo mundo um segredo que é descoberto lá num decorrer, que ela dá um jeito de descobrir, e depois, a partir disso, o Minho acredita que... Porque a Kitty fala pro Minho que ela descobre, e o Minho não acredita nela. E só depois, quando ela... Esqueci o nome dela? Acabei de falar. A Estela, quando ela revela a verdade, é que ele começa a acreditar na Kitty. Inclusive, antes disso, eu acho que... Inclusive, depois, por causa da Yuri, a Kitty, ela consegue falar com a avó dela, com a tia avó dela, e com a prima dela. Inclusive, o Minho também ajuda ela nessa parte. E acaba que elas dão um jeito de fazer um reencontro entre a avó da Kitty e essa tia avó dela. Porque elas não se viram há mais de 50 anos, se eu não me engano. Porque elas brigaram. Inclusive, é revelado por que elas brigaram, uma coisa assim. Inclusive, tem umas coisas que eu vou falar depois. E acaba que no final, a Kitty arma um plano ali pra conseguir desmascarar a Estela. Não é desmascarar ela, mas ela dá um jeito ali de a Estela não acabar com a carreira do pai do Minho. E acaba que nessa competição o Day acaba não ganhando, né? Mesmo ele precisando ganhar. Porque ele precisava ganhar porque o pai dele, eu acho que ele sofre tipo de um acidente, alguma coisa assim. E por causa disso ele fica um tempo sem trabalhar e o Day precisava de dinheiro. Tanto é que ele tava tentando conseguir emprego, mesmo que o pai dele falou pra ele não conseguir. Aí o Minho dá a ideia dele que ele precisa ganhar esse concurso pra poder ganhar o dinheiro. Porque quem ganhasse ia abrir a turnê do irmão do Minho. Era alguma coisa assim. E também ia acabar ganhando dinheiro, né? Então, mas acaba que quem ganha é a Eunice, né? Porque eles acabam competindo, a Day e a Eunice. E aí o Day e a Eunice acabam competindo entre eles. E quem acaba ganhando é a Eunice. Pra mim é tecido, porque eu queria que o Day ganhasse. E acaba que no final... Porque assim, essa final de temporada, esse seria o último semestre da Kitty na Kiss. Mas ela resolve ficar mais um semestre e acaba pedindo ali porque ela não quer ir embora da Coreia agora que ela descobriu mais parentes dela. Ela não quer ir embora da Coreia, então ela pede ali por livre pra ficar e ela acaba conseguindo que ela fique pro próximo ano. Que ela volte pro próximo ano. E acaba que no final a Kitty percebe que ela tá gostando do Minho. Inclusive o Kyo tenta convencer ela a falar com ele, porque o Minho ia pra turnê junto com o pai e com o irmão dele. E a Kitty, ela resolve falar, mas ela não fala pro Minho e ela só... A série literalmente termina com a Kitty pedindo pro Minho pra ir junto com eles na turnê. E assim termina a segunda temporada. E falando de duas coisas que eu não falei ainda durante o vídeo, porque eu deixei pra falar no final, são as participações especiais de personagens de todos os garotos que já amei, que é a participação do Peter, que pra minha alegria não separaram Peter e Lara Jean, porque eu pensei muito que poderiam separar, inclusive depois dessa temporada, quem sabe numa terceira não tenha a atriz que faz a Lara Jean não volte a interpretar a Lara Jean, porque acho que só falta ela participar entre os personagens. Inclusive eu queria muito que ela voltasse como Peter.
E o Peter, ele participa, ele vai ali pra Coreia porque ele vai participar de um torneio de lacrosse, alguma coisa assim, em Tóquio. E, só que antes de ir pra Tóquio, ele passa ali na Coreia pra falar com a Kitty. Pra ver a Kitty, inclusive, é nesse momento que ele dá, que a Lara mandou pra Kitty umas cartas que o Simon e a mãe da Kitty, né, a Ivy, trocaram no decorrer dos anos. Inclusive, aí que a Kitty descobre que antes da mãe dela morrer, ia rolar um reencontro entre a avó da Kitty e a tia-avó da Kitty. E a Kitty iria participar, só que a Kitty só tinha 3 anos na época. E foi nessa época, isso ia acontecer, só que acabou que a mãe dela faleceu e não aconteceu. Aí, inclusive, é aí que eu descobri. Inclusive, a gente também descobre quanto tempo passou do último filme de Piratas do Trailer que já amei pros acontecimentos de colocarem um Kitty. Porque o Peter fala que... o Peter pediu ajuda da Kitty para fazer uma surpresa pra Lara Jean. E a Kitty acha que ele vai pedir ela em casamento. No caso, não é, porque ele fala que não é, porque ele só tem 22 anos. Então a gente descobre que passou alguns anos entre o último filme e essa série. Porque no final do último filme, eu não lembro se o Peter e a Lara Jean têm 17 ou 18 anos. É um dos dois. E agora eles têm 22. Né? E outra participação especial que teve, que essa aí eu surtei porque eu não tava esperando, é a Margot, que é a irmã mais velha da Lara Jean e da Kitty. Que ela aparece lá no último episódio, inclusive nessa cena do reencontro da avó da Kitty e da tia-avó da Kitty. A Margot estava junto nessa hora. Inclusive eu chorei nessa hora também. Foi essa hora que eu chorei. Essa é a hora. E o momento que a Kitty vê o vídeo com a Yuri, da mãe dela, foi os 2 momentos que eu mais chorei nessa série. E agora eu acho que a única pessoa que não apareceu nessa série é a Lara Jean. Então, quem sabe numa terceira aí, na terceira temporada ela não aparece. Porque eu tenho certeza que depois daquele final vai ter uma terceira temporada. Então, eu espero que a Netflix não cancele essa série também. Eu acho que não, porque ela é bem famosa, essa série. E, inclusive, uma coisa que eu não falei é que no final a Juliana e a Yuri, elas acabam não ficando juntas, pra minha tristeza. E, pelo que eu entender, a Juliana agora tava tentando seguir em frente com a Pravina. Inclusive, a Pravina ela aparece bem pouco nessa série, como eu falei. E acaba que no final as duas parecem que ficam juntas, a Pravina e a Juliana. Que, inclusive, eu não sei o que opinar sobre esse casal. E eu acho que é só. Eu gostei muito dessa série e eu tô louca pra terceira temporada. Principalmente agora que... Talvez eu acho que nessa terceira temporada role o casal Minho e Kitty. Que é um casal que eu me surpreendi. Esse é o casal que eu me surpreendi, que eu falei. Eu não gostava deles. Eu vou falar isso mais no Opinar no Casal. E agora eu gosto muito desse casal. Então eu espero que role muito esse casal nessa segunda temporada. Na segunda não, terceira. E eu acho que é só. Então, pessoal, vai esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar a sininho de notificação e deixar ideia de vídeos, séries e filmes pra mim fazer opinando. Pra mim fazer comentando aqui no canal.